Olá, bom dia! Nosso assunto de hoje é o funk. Isso mesmo, polêmica pura. Alguns chamam de manifestação cultural, outros só enxergam violência, barulho e desordem. E onde estará a verdade disso tudo? Se você quer refletir sobre o tema e formar melhor suas ideias, fica aí, que a gente já volta aqui no Programa do Bem, no Responsabilidade. Estamos de volta com responsabilidade nesta manhã, 3 ilustres convidados. Coelho Lima, jornalista, radioator da Rádio Tupi, também Garcia Duarte, radialista e radioator também, e Cristino Auro, secretário de Estado de Agricultura e deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, que prazer recebê-los aqui. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Muito bom dia. Prazer é nosso estar aqui. Ah, que bom, fico muito Eu feliz. de novo. É verdade, o Garcia Duarte, você que é o nosso espectador assíduo, está vendo que ele já é habituê, né? Já é a segunda vez que ele está aqui conosco, dando prazer da presença. A gente abriu falando de funk, né, gente? Esse assunto que está aí bombando pela cidade. Proíbe, desproíbe, dizem que não pode, aí é manifestação cultural, não é? O pessoal da comunidade que é atingido diretamente fica chateado, diz que não consegue dormir, o pessoal que quer poder dançar e diz que a letra não tem problema nenhum. Qual é a opinião de vocês? Começando por você, Coelho, você que está na Patrulha da Cidade, esse programa quase cinquentenário, né? Está quase 50 anos no ar. Você que tem esse contato tão de perto e diário com a população, fazendo um programa ao vivo, de tão líder de audiência. Francamente, eu te digo, olha, havia uma necessidade muito grande de se colocar as coisas no lugar. É uma expressão? É, não resta a menor dúvida. Agora, ocorre como em todas as coisas que acontecem, tem os bons e tem os maus. Uhum. Então, o que acontece? Acontece que o necessário é não se tirar a coisa do âmbito policial. Você sabe que a polícia da gente é uma polícia que tem os bons e tem os maus. Justo. E nós, na Patrulha da Cidade, geralmente recebemos às segundas-feiras queixas e mais queixas de pancadaria, de arruaças feitas na rua, exatamente por pessoas que saem de baile funk. Você também, participando do programa, também o mesmo programa, apresentando para o nosso espectador, também faz a Patrulha da Cidade? É verdade. É muito comum que o Coelho falou, esse tipo de reclamação, ele conhece há mais tempo que eu, por ter muito mais tempo de patrulha, e eu acompanhei um pouco desse movimento de funk quando eu comecei em rádio em Petrópolis, e eu tive um prazer muito grande de ter algumas pessoas que me ajudaram muito no início de carreira em Petrópolis, e um deles, que eu quero até aproveitar para prestar essa homenagem, é Gilberto Guarani, que, na verdade, é um dos fundadores da Furacão 2000. Depois entrou o Rômulo Costa, mas a Furacão surgiu com o Gilberto Guarani Sonorizações, lá em Petrópolis, até hoje, depois do Rômulo Costa, e muitos bailes eram realizados em Petrópolis, e eu me lembro, por exemplo, na ocasião, que não tinha tanto tumulto, não tinha tanta briga, não tinha tanta complicação como tem hoje. O que a gente tem a impressão que à medida que a violência foi aumentando, à medida que a criminalidade foi crescendo, que as drogas passaram a fazer mais parte, infelizmente, da sociedade, parece que começou a ter mais problemas, principalmente nas saídas de baile, principalmente por causa hoje que a gente percebe de rivalidades. Se existe na comunidade aquela coisa das facções rivais, esse eu acho que é um dos grandes problemas de alguns bailes, porque quando determinadas comunidades abrem para realizarem bailes, elas também abrem espaço, oportunidade para que outras pessoas de outras comunidades compareçam. E às vezes são jovens que não têm nada a ver com o crime, mas que de certa forma representam uma determinada comunidade que é comandada por uma outra facção. E quando estão lá, e que são identificados como de uma outra facção, e acaba acontecendo a violência. Por isso, eu acho muito importante o que o Coelho Lima falou com relação à presença da polícia fiscalizando e autorizando ou não, ou até impedindo determinados bailes quando o problema começa a acontecer. Eu acho que a polícia, ainda que sejam manifestações culturais, mas tem que ter o acompanhamento da autoridade da polícia. Regularização, né? Por falar em autoridade, Cristiano, então, assim, a sua opinião também é essa? Primeiro, antes de emitir minha opinião, eu queria cumprimentar aqui ao Coelho e ao Garcia. Eu acho muito bacana a gente poder ver na televisão quem é dono de uma voz que a gente escuta, assim, há muitos anos, né? Décadas, às vezes,
E eu acho que isso para o telespectador é uma oportunidade de ouro, porque a Patrulha é um programa não só líder de audiência, mas que também há muito tempo ele foca uma questão importante, que é essa da segurança pública, e faz isso de uma maneira que é reconhecida pelo ouvinte, né, como um diferencial e que muitos já tentaram imitar e não conseguem. Então eu queria prestar essa homenagem aqui aos dois radialistas. Da equipe, né? Porque são vários, tem claro, mais gente lá. E a equipe toda, a Tupi, né? Tem enfim, mantém essa voz sobre o assunto. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Alfredo Raimundo, ó, um abraço para o senhor, toda a sua família, nosso carinho e respeito. Eu queria pegar carona nessa homenagem, Cristina, que você está fazendo da Patrulha. Para quando se fala de Patrulha, a gente começa lá com Afonso Soares, que ele pode falar muito bem, Oliveira Filho, o Samuca e o GG, e hoje, para mim, o grande representante da Patrulha, até pelo conhecimento que herdou de todos esses outros com que ele conviveu, é sem dúvida o nosso querido Coelho Lima e a Cordélia Santos, né, Coelho? Quanto tempo tem Cordélia? Cordelinha tem muito mais de 49 anos. Né? Desde Rádio Tupi. De idade ou de rádio? Não, de Rádio Tupi. De idade não vamos falar na idade dela. Um beijo, Cordélia, também muito querida. Mas de vitalidade, porque continua firme e forte, né? A Cordélia... E pontualíssima, hein? Pontualíssima. Ela sempre é a primeira a chegar, né? Impressionante. Repórter policial Nélio Bilatti, né? O nosso querido Nélio Bilatti, que está aí firme e forte até hoje. E aí sim, como o Coelho ia falando, Simone Molina, Maurício Manfrini, que também hoje é o Paulinho Gogó, né, da televisão, de shows, Marcos Veras, né, que está aí arrebentando também com shows, o nosso sonoplasta Zé Maria, Jorge Miguel, relator, enfim, todos os companheiros hoje que fazem parte. Então eu peguei carona para prestar essa homenagem, entre tantos outros. Né, eu quero pegar carona para te agradecer, porque em realidade a Patrulha quem faz é o povo. Tudo aquilo que ocorre na Patrulha são os acontecimentos do Rio de Janeiro. Claro. Então, a audiência não é da Rádio Tupi, é do povo do Rio. Sim. Eu queria, enfim, fazer esse registro aqui. Não tem nenhuma rasgação de seda que não seja... É rasgação de seda assumida, mas pertinente. Sou eu aqui de fã, né, homenageando a eles. E, Cláudio, você tocou no assunto, e essa pauta a respeito do funk é uma pauta que merece ser muito desdobrada. Eu não sei nem se num programa a gente consegue falar sobre a abrangência Vamos fazer vários. Que esse tema tem. Proponho até a você que depois convide outras pessoas importantes que possam falar também sobre isso. Vejo que a Assembleia Legislativa, e aí meu papel como deputado, embora licenciado para exercer a Secretaria da Agricultura, mas acompanho os trabalhos legislativos e vejo que a Assembleia ela assumiu a sua função de debater o tema e conseguiu, no meu modo de ver, avançar disciplinando alguns aspectos, que tem a ver com isso de mostrar que manifestação cultural é justo ter um registro, uma aceitação, mas que, por outro lado, o aprimoramento da lei que já existia, e aí os deputados Wagner Montes, Marcelo Freixo, Paulo Melo e outros, né, que contribuíram de maneira mais efetiva, tentaram tratar essa coisa de modo a preservar os direitos daqueles que querem, de alguma maneira, que o gênero musical ou que a produção cultural representativa continue existindo, exemplo do que existe não só no Brasil como no exterior, em ritmos iguais ou assemelhados, mas também seja cumprido rigorosamente aquilo que também foi falado aqui, que é preservar o direito das outras pessoas de que, ao ocorrer na comunidade, seja um baile funk ou seja um concerto de rock, que isso não venha atropelar a vida da comunidade e os direitos das pessoas. A legislação, ela está colocada aí, e se ela for cumprida, ao mesmo tempo que respeita esses direitos individuais, né, do ponto de vista da manifestação cultural, também dá os elementos, porque precisa de autorização, precisa ser acompanhado, ou seja, a gente precisa aproveitar esse debate para também fortalecer o papel da polícia e fazer com que a parte da polícia que quer cumprir essas determinações, que ela tenha moral, seja fortalecido, o secretário Beltrame, o chefe da Polícia Civil, comandante-geral, eles tenham, de fato, o apoio da sociedade para fazer aquilo que a gente precisa lá e também dar os espaços para que as pessoas se manifestem livremente, porque os direitos, né, do livre
do livre pensar e agir têm que ser preservados porque são constitucionais. Está se defendendo muito também essa parte, né? Ah, mas é manifestação cultural do povo, o povo quer se manifestar, é um ritmo internacional hoje em dia. Agora, Coelho, você não acha que a letra, de alguma maneira, incita a esse tipo de comportamento na própria comunidade? Cláudia, o que ocorreu com o funk é exatamente uma coisa que desvirtuaram o berço do funk. O que é que aconteceu com o funk? Começaram a fazer música que enaltecia exatamente a vagabundagem. A violência, né? Entendeu? Isso, você enalteceu a vagabundagem, você enaltece a violência. Então, daí começou exatamente o deblaque do funk. Há uma necessidade que se separe o joio do trigo, como foi falado pelo nosso deputado, para que as coisas andem corretamente. Não adianta, eu venho aqui para o seu programa e, antes de mais nada, você chega ali, como no tempo da Revolução. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode falar aquilo outro. Acabou. Está acabado com isso. Eu vi o Beltrame, inclusive, falando que não deveria soltar um certo e determinado camarada, que ele foi solto porque a lei obrigava a ser solto e ele não voltou mais. Então as coisas têm que andar de forma e jeito com a lei, mas com a lei respeitada. E uma lei, como eu digo lá na patrulha, a lei tem que ser mais dura. Agora, a primeira coisa que o camarada diz depois que ele mata alguém, ou que assalta uma pessoa, ou que comete um ato de covardia, é o quê? Direitos humanos. Eu não precisei nem falar. Exatamente. Deputado, não é isso? Sem dúvida. E uma outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado, já que a gente está pensando aqui junto, é também não voltar àquela coisa de tudo de ruim que acontece em função do funk, que também não é verdade, porque muitas comunidades, quando estavam proibidos os bailes funks, passaram a fazer forró, passaram a fazer outros tipos de pagodes, enfim, para poder atrair pessoas para que continuasse a vender drogas. Então, esse tipo de venda não é só uma coisa que acontece em baile funk. Temos que saber que acontece em várias outras mas eu acho que tudo bem, mas eu estou falando da letra do funk. Da letra que faz apologia. Aí tem que haver uma fiscalização, porque se é cultura, cultura eu vejo como coisa boa. E uma música que tem uma letra que faz apologia ao uso de drogas, pancadões de violência que são vendidos aí de forma pirateada, isso aí eu acho que tem que ser combatido, porque isso aí atrapalha o verdadeiro funk, que é aquele que a gente vê como manifestação cultural. É o funk do bem. Há áreas do governo interessadas em apoiar, vamos chamar o que foi colocado aqui, do funk do bem. A Secretaria Estadual de Cultura, a Secretaria Estadual de Educação, sabendo que uma boa parte da juventude, da adolescência, tem no ritmo algo de interesse, e a gente vê claramente que tem coisa de qualidade ali dentro, como em tudo. Se você pegar isso, você adaptar para veicular boas letras e que faça com que essa manifestação, de alguma maneira, torne a educação e a cultura um pouco mais próximo do povo, isso é válido. Esse tipo de enfrentamento, a sociedade, ao invés de deixar essa discussão parecer que só interessa às comunidades, eu acho que todo mundo tem que debater mesmo e nós temos que fazer com que a lei seja efetivamente cumprida. Porque, olha, nós temos tantas leis que são produzidas e não são cumpridas, e outras que são brandas demais. Isso que foi colocado aqui, você permitir a soltura de um bandido declaradamente perigoso. Isso é algo inaceitável. Né? Nós não podemos mais conviver com isso. Onde é que fica o direito humano, Cristino, nessa hora? O direito nosso, do cidadão de bem, de nós, nosso direito humano, onde é que fica nesse momento? Eu acho que essa indignação tem que fazer com que as pessoas reflitam na hora do voto, na hora de ver quem é que não fica querendo fazer demagogia barata, achando que fazer uma defesa irrestrita dessa questão é mais bacana, porque não causa desgaste. Tem que ter desgaste, sim. Tem uma hora que o parlamentar ele tem que mostrar claramente seu posicionamento. Isso. E o posicionamento tem que ser a favor da maioria trabalhadora, das pessoas de bem, que não aguentam mais ou impunidade ou relaxamento de leis que permitiram o nosso país chegar nessa condição. Com certeza. E por que não prendem, Coelho, na tua opinião, por que não prendem um sujeito que pega e coloca uma letra daquelas que fazendo apologia ao tráfico, à droga, ao sexo fora de hora e toda aquela... Por que não prende um sujeito desse? Olha, prender